primeiramente a gente tem que agradecer a Deus por ter a coragem, né, de estar aqui, trazendo para vocês um pouquinho mais do meu conhecimento, dividindo um pouquinho desse conhecimento que Deus me concede, da sabedoria que Ele me concede. Então, hoje aqui mais uma vez, como diz, mais uma quarta-feira, né? Aqui com as pessoas que vão entrando nessa live, faço com muita alegria, quero trazer com uma energia bem melhor do que nas outras lives, que vocês entendam todos os assuntos que eu venho a passar aqui para vocês. Então, quem for entrando, agradeço, né? E que possa interagir, como é que se diz? Entender tudo que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Então, hoje o assunto é sobre direito previdenciário, que muitas pessoas também não entendem, ou umas sabem, outras não sabem, até porque nós não somos obrigados a saber de tudo, né? Principalmente as pessoas que são leigas, né? As pessoas que não estão nessa área, não trabalham nessa área, mas que precisam saber dessa informação, de todas as informações que eu trago aqui, porque vai ajudar você em qualquer momento. Seja a pessoa sendo um empregado, seja a pessoa sendo um empresário, um empregador, seja uma pessoa que não trabalha com carteira assinada ou sem carteira, né? Seja quem for, vai se enquadrar em algum momento, em alguma informação que eu trago aqui para vocês. Então, hoje eu falo, vim falar a vocês aqui sobre 3 institutos dos mais importantes, né, na legislação e no direito previdenciário, que são eles: período de carência, qualidade de segurado e período de graça. Esses institutos são importantíssimos para a gente entender, porque é deles que a gente pode requerer o nosso benefício, ter direito, preencher os requisitos para se ter direito a um benefício na Previdência Social. Muitas pessoas, eu acredito, que acabaram perdendo alguns auxílios, alguns benefícios, né? Em valor mesmo que eu estou falando, por não entender ou por não saber desses 3 institutos, né? O primeiro, ele fala de período de carência. O que é? Nós temos o conceito de período de carência, que diz o seguinte, que a lei traz como sendo o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário ele tenha direito aos benefícios da Previdência Social. Então, quando eu falo de contribuições, é que muitos, é o que muitos falam de pagar o INSS. Quando eu falo em valor, é porque tem o pagamento, tem o pagamento que deve ser feito sobre o valor mínimo e o máximo do quê? Do teto da Previdência Social. O mínimo é sobre o salário mínimo. A contribuição tem que ser feita. E o máximo, o valor do teto que a Previdência Social traz todos os anos, que hoje está em torno de R$ 7.089, uma coisa assim. Então, quando eu falo de número mínimo, é a quantidade de contribuições INSS que devem ser pagos à Previdência. Quando eu falo de mensais, é porque devem ser o quê? Devem ser pagas mês a mês. E quando eu falo em benefícios, eu estou me referindo ao quê? A aposentadorias de todas as formas, seja ela rural, especial, idade por deficiência, incapacidade, o auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, reabilitação profissional. São diversos os benefícios que a pessoa tem o direito, quando se cumpre todos os requisitos, quando se contribui para a Previdência Social. Essa quantidade de contribuições, ela depende, pessoal, do tipo de benefício que o segurado vem a requerer. Mas, para o segurado especial rural, o que a gente chama de rural, não se fala em contribuições, que a gente entenda. Quando a gente fala em segurado rural, especial rural, a gente não fala em contribuições, mas em tempo, em efetivo exercício de atividade rural. Aí vocês podem perguntar, por que essa categoria de segurado é diferenciada?
Sabe por quê, pessoal? Porque ao invés de provar contribuições, ela deve provar o tempo de efetivo exercício. Porque essa e foi uma categoria tratada, pessoal, sempre com indiferença. Tem a ver com o seu contexto histórico, né? O contexto histórico das pessoas que vivem na zona rural. A lei, ela tardou em trazer benefícios e como forma de quê? De compensar, né, essas pessoas, deram um tratamento diferente. É como diz assim, um ditado, né, que diz: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Aristóteles já dizia isso, né? Para a gente tratar os iguais, os desiguais, desiguais. De que forma? Quando a gente fala, né, a Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei. Então, só a lei que pode distinguir das diferenças, no caso da mulher. A mulher, para ter um benefício de aposentadoria, a idade dela não é a mesma que a do homem. Né? Porque também tem seu contexto histórico, tem a questão da mulher, do que ela faz, né, durante todo o dia, as atividades que a mulher faz. Então, por isso que é uma redução. Por isso que tratar os iguais, quando eu sou igual, tem que tratar com igual. Se eu sou desigual, tem que tratar na medida da sua desigualdade. A mesma coisa para os rurais. Não é a mesma coisa uma pessoa que trabalha no campo, né, a depender de sua atividade, para uma pessoa que trabalha na zona urbana. Por isso que tem essa questão de tratar os iguais. Iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. O tópico 2, ele fala assim, como é aplicada essa carência, né? No auxílio-doença, que atualmente é denominado auxílio por incapacidade temporária, são de 12 contribuições mensais a carência que tem que ter. O que é a carência, gente, é o tempo de contribuição, é as contribuições mensais, então tem que ter 12 contribuições mensais para esse benefício. Nas aposentadorias, né, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, que ela também são de 12 contribuições, tem que ter, as outras aposentadorias, seja ela aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, como as pessoas falam, a especial, a rural, são de 180 contribuições mensais que eu tenho que ter. O salário maternidade. O salário maternidade, pessoal, se for um contribuinte individual, um segurado especial, que é o rural, e o facultativo, tem que ter 10 contribuições mensais. No caso do rural, não são contribuições, mas 10 meses de efetivo exercício de sua atividade, certo? Em caso de parto, no salário maternidade, em caso de parto antecipado, que existem mulheres que podem antecipar, assim, a depender do tipo de gravidez que ela venha a ter, será reduzido em número de contribuições equivalente aos meses em que o parto também foi antecipado. Por exemplo, são 10 meses que tem que ter, 10 contribuições mensais, salário maternidade. Isso para segurado contribuinte individual, facultativo, né, e a questão do especial, que é o tempo de efetiva atividade. Geralmente um parto é para ser 9 meses, né, geralmente, né, regra geral o parto é para 9 meses. Mas vamos supor que o parto da mulher seja com 7 meses, com 6 meses, como acontece. Se a mulher teve esse parto com 6 meses, né, de gravidez ou com 7, essa redução dessas contribuições também são reduzidas. Se era para ela ser em 9 meses, e ela teve com 7 meses, então reduziu 2 meses. Ela teve o parto antecipado em 2 meses. Então será reduzido aquele tempo de contribuição. Se era para ser 10, vão ser 8 contribuições. Se a mulher tiver 8 contribuições e for ter o parto, né, com 7 meses, é dessa forma. Então, como eu disse, que o parto é... O auxílio reclusão, o que é o auxílio reclusão, para muitas pessoas que não sabem, é aquela pessoa que trabalha, que ou é um contribuinte individual que vai contribuindo, ou é um empregado que acaba indo para a prisão, não é isso? E a sua família que vai receber esse benefício. Então, o auxílio reclusão tem que ter o segurado 24 contribuições mensais.
Então, pessoal, esse foi o tipo, né, a quantidade de carência, né, de contribuições para se ter como carência para eu requerer esses benefícios. Agora o tópico 3, ele fala de quais benefícios independem de carência. O que é independente é que não depende dessa carência dos 12 meses, 10 meses, certo? Pensão por morte, não depende de carência. Salário família, que já tem, né, direito no mesmo dia que é admitido, a pessoa é admitida na empresa. Auxílio acidente, que é uma indenização por ter ficado segurado com sequelas após a cessação do auxílio por incapacidade. Então, se a pessoa obteve o benefício de auxílio por incapacidade, certo? Foi para a perícia. A perícia identificou que ele está capaz de retornar ao trabalho, mas ficou sequelas daquela doença, daquele acidente. A pessoa vai receber de imediato, para se receber no mês posterior, né, já esse auxílio acidente, que é essa indenização por essa sequela. O outro é o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, o antigo auxílio doença. Aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez. Esses benefícios gerados pelo quê? Por acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, doença ocupacional ou do trabalho. Então, para esses segurados, né, para os segurados que ao se filiar à Previdência, pessoal, eles sejam acometidos também de doenças. Mas antes eu vou explicar o item anterior. Bota aí, Ana. Esse item aqui, quando ele fala de que esses benefícios aqui não dependem de carência, a gente tem que entender o seguinte. Quando eu estou com auxílio doença acidentário, né, ele é diferente de auxílio doença, né, o auxílio incapacidade previdenciário. O acidentário é que ele vem devido a quê? De algum acidente. Aqui no caso, para não ter carência nenhuma, tem que ter, se for um acidente de qualquer natureza, vamos supor, eu sou uma empregada, certo? E acontece um acidente comigo fora do trabalho, fora de tudo que é do trabalho. Um dia de domingo, vamos supor, acontece um acidente comigo de moto, Deus o livre, de carro, que for de uma escada, que for eu quebrar um braço ou uma perna, alguma coisa. Esse é um acidente de qualquer natureza. Se eu sou um segurado da Previdência Social, eu já de imediato, eu já posso requerer esse benefício, porque foi um auxílio de qualquer natureza. Eu posso ter um mês, ou então como contribuinte individual, porque empregado quando você já começa a trabalhar, você já é um segurado. Então não vai depender de carência quando for acidente de trabalho. Já o contribuinte individual, que eu vou explicar a vocês mais na frente, é diferente. Ele tem que ter um mês, pelo menos uma competência, né, paga, como é que se diz? Assim que ele se inscreve, tem que ser uma contribuição em dia, né, paga, para ele poder ter direito. Isso no auxílio, pessoal, por incapacidade acidentária ou aposentadoria por incapacidade também acidentária. Acidentária, como eu disse, de qualquer natureza. Pode ser no trabalho, pode ser no trajeto de casa para o trabalho, trabalho para casa. Uma doença ocupacional, que é a doença da sua atividade, do seu trabalho, certo? Aí, como eu disse, né? Volta aí, Ana. Também existe a questão de não ter carência, de não exigir carência para os segurados que, ao se filiar à Previdência Social, sejam acometidos das doenças e afecções especificadas na lista elaborada pelo Ministério da Saúde e Previdência, como, por exemplo, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilioartrose, aqui losante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da imunodeficiência, que é chamamos de AIDS, né?
contaminação por radiação com base em conclusão na medicina especializada. Então, essas são as doenças, né, que a pessoa, ao se filiar à Previdência Social e elas forem acometidas logo em seguida dessas doenças, não depende também de carência, né, aquelas carências de 12 meses, de 10 meses, essas coisas. Também o serviço social prestado pelo órgão público também não precisa de carência. A reabilitação profissional também não precisa de carência. O salário maternidade, se for de empregado doméstico, empregado avulso, não necessita de carência, pessoal. Quer dizer, de números mínimos de contribuições. Basta provar que é segurado da Previdência Social. Por ter um dia de trabalho, ele pode ter um dia de trabalho como empregado, certo? Teve um dia de trabalho como empregado, não precisa de carência para esses benefícios, para o salário maternidade. Por quê? Porque para não ter discriminação com a gestante, para não querer a empresa admitir uma funcionária que está grávida, né? Uma observação, no caso de contribuintes individuais, basta ter uma contribuição paga em dia após a sua inscrição, pessoal, que terá direito no caso de acidente de qualquer natureza, como eu falei anteriormente, ou acidente do trabalho, doença ocupacional não, gente. Porque doença ocupacional, né, é mais para quem é empregado. O contribuinte individual, ele pode ter como um acidente de qualquer natureza por causa da questão de ele ir para qualquer lugar, como eu falei, e acontecer algum acidente. Na questão de acidente do trabalho, não vou dizer assim que é de exatidão. Quando eu falo para contribuinte individual de acidente de trabalho, é porque se for um contribuinte individual, por exemplo, que estiver, vamos supor, pessoa autônoma, que estiver lá um pipoqueiro, ou uma manicure, né, uma cabeleireira, como é que se diz? Uma pessoa feirante, que esteja no seu trabalho, né, exercendo a função do seu trabalho, vendendo, trabalhando, está no seu trabalho. Mas é meio complicado dizer que é um acidente do trabalho, porque acidente do trabalho e doença ocupacional é mais utilizado esse conceito para quem é empregado. Contribuinte individual, a gente fala mais em ou auxílio por incapacidade acidentária, no caso de acidente de qualquer natureza, ou auxílio acidente por incapacidade previdenciária, no caso de doenças, uma cirurgia, certo? Por quê, gente? Porque eles são contribuintes, né, esses contribuintes individual, eles são contribuintes obrigatórios por estar exercendo atividades remuneradas. O facultativo, ele somente se for acidente de qualquer natureza. Por quê? Porque subentende-se que eles não exercem o quê? Atividades remuneradas. Facultativo é o que já está falando. É facultado. Por que é facultado? Porque ele não tem uma remuneração. Porque toda pessoa que tiver uma atividade remunerada, porque muita gente acha que só pode contribuir com a Previdência Social quem é empregado ou quem é dono de empresa. Não. Tanto empregado doméstico, avulso, porque são as empresas quem paga, né, que paga não, desconta e repassa, né? Como contribuinte individual, o sócio da empresa, o sócio cotista, o administrador, também são contribuintes obrigatórios. E como eu falei anteriormente, daquelas categorias que eu falei, de um pipoqueiro, de um vendedor feirante, uma manicure, profissionais liberais, né? Todos que têm atividade remunerada são devedores da Previdência, certo, pessoal? Então, pode requerer os benefícios preenchendo os requisitos. O quarto tópico, ele fala para efeito de carência. Quando serão considerados, né? Para os empregados domésticos, os empregados domésticos e os avulsos são considerados, né? A carência começa da data da filiação destes, né? É o início das atividades como empregados. Então, para os empregados domésticos e avulso, é da data que ele se filia. E como essa filiação? Quando ele é contratado. No primeiro dia que ele é contratado, ele já é um filiado, já é um segurado da Previdência, certo? E também essas informações vai depois através, né, do sistema dos órgãos públicos, né, gerando folha. Por isso que ele já é um segurado
desde o momento de sua filiação. Sua filiação é quando ele começa a trabalhar, né? Como eu disse, o doméstico. O doméstico é presumido o pagamento. O pagamento das suas contribuições é presumido, mas a partir de quando, gente? De julho de 2015, que veio com a publicação da Lei 150 de 2015. Né? Antes dessa data, é contada a carência a partir do efetivo recolhimento da contribuição sem atraso. Então, antes da Lei 150 de 2015, né, era contado para a carência o período em que houve as contribuições em dia. A partir dessa lei, porque o empregador, né, quem tem a obrigatoriedade de repassar, descontar e repassar para a Previdência. Então, é algo presumido. Né? Mesmo que a empresa não repasse, mas a empregada doméstica tem como provar que trabalhava ali naquele ambiente, ela não será prejudicada. É como muitas pessoas pensam, porque a empresa ou o empregador não pagou minhas contribuições, mas aí o empregado ele não tem culpa e ele não pode ser prejudicado no momento de requerer seus benefícios. Eles têm direito sim. Quem tem que cobrar das empresas do empregador é a Previdência Social. Certo, pessoal? Então, agora dando continuidade. Mais ainda, né? Contribuinte individual. É o que trabalha por conta própria, pessoal. É a partir de quando que começa essa carência para ele? A partir do efetivo recolhimento da contribuição sem atraso. Vocês estão vendo a diferença? O empregado não tem essa questão de a primeira contribuição sem ser em atraso, porque quem tem que repassar é a empresa. Já o contribuinte individual é ele que tem que fazer a sua inscrição. Se é ele que tem que fazer a sua inscrição, então é a partir do momento que ele faz esse pagamento da contribuição previdenciária. O facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Então, é a partir de quando? Também a partir do efetivo recolhimento da contribuição sem atraso. O quinto tópico fala o seguinte: sobre qual valor deve incidir a contribuição, né, mensal para ser tida como carência. Antes da emenda constitucional 103 de 2019, né, para contribuinte individual e facultativo, não pode estar com valor abaixo do salário mínimo. O salário de contribuição. Então, para os contribuintes individual e facultativo, tanto antes da emenda constitucional, pessoal, quanto depois da emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária, esses contribuintes eles não poderiam contribuir para a Previdência Social nas suas alíquotas, né, a depender de 11% ou 20%, nenhuma remuneração num salário de contribuição menor que o salário mínimo, porque não é contado nem como carência, nem como tempo de contribuição. Mas para os empregados domésticos avulsos, são aceitas as contribuições feitas sobre o valor abaixo do salário mínimo. Isso antes também da emenda constitucional. Estou falando antes de 2019, né, da reforma. Após a reforma, né, a emenda constitucional 103 de 2019, para todas as categorias de segurado, pessoal. Todas as categorias de segurados têm que ser com base no salário mínimo, no salário mínimo e o máximo sobre o teto da Previdência. O mínimo hoje do salário é o quanto? Em 2022? R$ 1.222 ou R$ 1.212 reais, né? Já o máximo, que é o valor teto da Previdência Social, quando a gente fala máximo, a gente fala o valor teto da Previdência. O que é o valor teto? É o máximo, né, o valor da remuneração, né, da contribuição previdenciária que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar nas alíquotas até que salário? Atualmente nós estamos, em 2022, com o valor de R$ 7.087,22. Esse é o teto da Previdência Social. É o valor máximo que você tem que contribuir para a Previdência Social nas alíquotas de empregado, né, que é de 7,5%, 9%, 12%, 14%. Isso quando é empregado, né? Tem aquela escadinha. Já para o contribuinte individual e facultativo, tem a questão dos 11%, 20%. Tem microempreendedor individual e o baixa renda de 5%. Mas aí é outra questão.
Mas o ideal mesmo, o correto, para quem é contribuinte individual e facultativo, o ideal, o correto e melhor, para se não ter mais dor de cabeça mais à frente, né, e se aposentar por um salário mais um pouquinho digno, é o valor de 20% do que a pessoa recebe. Entendeu? Da remuneração que a pessoa tem, no caso contribuinte individual, né? 20% do valor que você tem durante o mês. Facultativo já não é o valor da sua remuneração, porque subentende-se que ele não tem, né? Aí vai depender se ele tiver condições ou alguém tiver condições de pagar 20% sobre mais do que um salário mínimo, vai ser melhor para ter o valor do seu benefício, né? Uma observação, pessoal. A carência. A carência, ela existe para que os benefícios não sejam comprados. Essa é a importância da carência. Por quê? Porque o INSS, gente, o Instituto Nacional de Seguro Social, é como diz, ele é um seguro social. E todo seguro, ele deve o quê? Ele deve ter o pagamento em seu devido tempo. Para o quê? Para obter os benefícios. Por isso que tem a data de início para se contar como carência, que é a data da filiação a determinada empresa, como por exemplo, no caso de quem é empregado, tem-se a contribuição presumida. Por quê? Porque quem deve recolher é a empresa. O segurado especial rural, há uma presunção e a carência ele tem início com o efetivo exercício da sua atividade. Não é isso? No caso de contribuintes individuais, não é presumido, pois ele é quem deve recolher e pagar. Por isso, a data para a carência é da inscrição com a primeira contribuição para em dia, para o facultativo e para o contribuinte individual. Vou dar um exemplo para vocês, colocar aqui um exemplo. Alguém que exerce atividade remunerada por conta própria e nunca contribuiu para a Previdência e ele queira pagar retroativo, certo? Ele pode pagar, desde que esteja o quê? Desde que ele esteja dentro do período decadencial. Que período decadencial é esse, pessoal? De 10 anos para requerer o direito desse pagamento retroativo. E dentro do período prescricional, que são de 5 anos, a quantidade de tempo para pagar as contribuições. Então, eu tenho 10 anos para que eu possa requerer esse direito. Dentro desses 10 anos, eu só posso pagar 5 anos retroativo para contribuinte individual. Isso eu provando a minha atividade. Se eu provar através de e-mails, de documentos, que eu exerci aquela atividade, que eu fui vendedor, que eu era um contribuinte, que eu trabalhava de alguma forma como autônomo, aí eu posso. Mas esses meses pagos, eles não serão contados para a carência. Para os meses que são necessários a obter os benefícios aqui já citados, então não são contados como carência. Somente contará como tempo de contribuição para o somatório de quê? Para o somatório de cálculos para receber a renda mensal dos benefícios pretendidos. Então, pessoal, quando eu sou um contribuinte individual, a partir do momento que eu comecei a exercer uma atividade remunerada, mesmo que eu não seja empregado, daquele momento eu tenho que fazer a minha inscrição, né, na Previdência Social. Faço o meu cadastro de inscrição dizendo qual é o tipo de contribuinte que eu sou, certo? Um autônomo, eu sou um motorista autônomo, como eu disse, eu sou um vendedor de amendoim, de tomate, o que for. Eu estou exercendo uma atividade, eu sou um vendedor, eu tenho que me inscrever na Previdência Social e a partir daquela inscrição começar ali a pagar, a partir daquela competência ali, a começar a pagar para poder ter direito tanto o período de tempo de contribuição, como também de carência. Agora vamos para o tópico 6. Qual ou quais as fundamentações legais, pessoal, para o período de carência? Então, gente, tudo que eu trago aqui para vocês, eu trago com a fundamentação. Sempre trago fundamentação para que vocês não digam de onde vem tudo isso que eu estou falando. Vem de legislações, vem de normas,
certo? Vem de leis que trazem esses direitos. Então, o que eu trago aqui para vocês, seja na lei, seja nas súmulas, seja o Supremo Tribunal Federal falando, seja uma norma coletiva falando, eu sempre vou trazer para fundamentar. Então, a fundamentação está dos artigos 24 ao 27 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, essa Lei de Benefícios, que é a lei que traz os benefícios, que são o auxílio por incapacidade, aposentadoria das suas diversas categorias, o salário maternidade, auxílio de reclusão, auxílio pensão por morte, tudo isso sai dessa lei 8.213 de 91, né? Dos artigos 26 ao 30 do decreto 3.048 de 99, que é a lei que regulamenta esses benefícios. Então, eu tenho uma lei que traz os benefícios, né, e uma que regulamenta, que traz todo o seu regulamento, como deve ser feito, como deve ser requerido esses benefícios. Dos artigos 189 ao 205 da Instrução Normativa 128 de 2022, que é uma norma administrativa da Previdência, é uma norma que também traz destrinchado como deve ser feito os requerimentos, os pedidos, como os servidores da Previdência Social devem trabalhar nessa questão dos requerimentos. O item 7, ele fala da qualidade de segurado, pessoal. Um ponto importantíssimo que muitas pessoas também acabam perdendo benefícios por não entender esse período que a pessoa tem, o direito que a pessoa tem dessa qualidade de segurado. Acho que qualidade de segurado eu só tenho no momento que eu estou contribuindo. E eu vou trazer para vocês aqui hoje, como de desmistificando a lei previdenciária, eu trago para vocês aqui essa questão da qualidade de segurado. O conceito conceito de segurado, né? Regra geral, é aquele que se filia ao regime geral de previdência social, que possui inscrição, contribui mensal ou trimestralmente para com a previdência social, certo? Quando eu falo regra geral, é porque existem alguns casos de exceções que continua sendo segurado sem contribuir. Quando eu falo em mensal ou trimestral, por quê? Porque me refiro ao prazo que deve ser cumprido. E quando eu falo previdência social, é porque é a instituição que concede os benefícios ou prestações de aposentadorias, auxílios. Certo, pessoal? Então, quando eu falei desses benefícios, olha aí, ó. Quando eu falo desses benefícios, dessa instituição, volta. Né? Quando isso aqui, que eu me refiro a prazo, o prazo tem que ser cumprido. Quando eu falei que tem que ser pago mensalmente ou trimestralmente, tem pessoas que escolhem pagar trimestralmente. O que é trimestralmente? De 3 em 3 meses. Você pega 3 competências e paga no mês posterior dessas 3 competências. Certo? Então, esses são os períodos. Ou você paga mensal ou trimestral, para poder ter o direito. Pode seguir. O tópico 8º, ele diz o seguinte: temos 2 qualidades de segurados. Os segurados obrigatórios e os facultativos. Os obrigatórios são eles: empregado doméstico, os avulsos, contribuintes individuais, como eu falei, profissionais liberais, prestadores de serviços, ambulantes, os que trabalham por conta própria, os que fazem bicos, né, assim que o pessoal fala, e o especial, que é o rural. Esses são os segurados obrigatórios. Entre esses segurados obrigatórios, tem uma lista enorme, tanto na Lei 8.213 quanto no Decreto 3.048 de 99, falando quem são esses contribuintes, né, de todas as formas. Até quem é padre, quem é pastor, que recebe remuneração, né, pessoas que trabalham em sindicatos, que recebem, em associações que recebem, síndicos, né, de condomínios, que recebem remuneração pelaquela atividade. É uma categoria enorme de segurados que são obrigados a pagar para a Previdência Social. E muitas pessoas não pagam. E quando vão requerer um benefício, acham que porque está doente, está com uma doença
interminável, ou tem uma idade, 65 anos, acha que vai ter o direito a benefício. E não é dessa forma. Tudo tem os seus requisitos para preencher. Os facultativos são aquelas pessoas que sem atividade remunerada, certo, pessoal? Então, nós temos dois tipos, como eu falei, segurados obrigatórios e os facultativos. Obrigatórios são aqueles, como eu disse, empregado doméstico, avulso, né, o especial, porque o especial não contribui, né? Ele tem que provar o efetivo exercício da sua atividade rural. O contribuinte individual é obrigatório, e entre esses contribuintes individuais existem várias pessoas nessa situação. E por quê? Porque essas pessoas, toda pessoa que tem uma atividade remunerada, que recebe, é obrigatório, está devendo a Previdência, como eu já falei, e tem que contribuir. Por quê? Porque o Instituto da Previdência Social é algo que a sociedade tem que contribuir. Ela por si só, tanto o governo como a sociedade, como as pessoas que são trabalhadoras, têm que contribuir para a Previdência Social. O item 9, né, fala de quando se está mantido na qualidade de segurado. Quando é que a pessoa é mantido na qualidade de segurado? Eu vou trazer para vocês aqui, que vocês prestem atenção, porque eu tenho certeza que alguém vai se identificar com esse tipo de situação. Quando ainda é empregado, que trabalha para empresas, ou no caso dos domésticos ou dos avulsos, que trabalham para órgãos, né, para sindicatos, que são, como é que se diz? Estão cadastrados sindicatos que trabalham para outras empresas, né, para diversas empresas. Quando ele é contribuinte individual que presta serviço para empresas e estas, nas empresas, têm a obrigação de repassar a contribuição para a Previdência Social. Quando for contribuinte individual que trabalha por conta própria, nas diversas modalidades de profissões, trabalhos lícitos, né, os bicos que falamos, que tem a obrigação de pagar ao INSS, né, ao Instituto Nacional de Seguro Social. E que faz o quê? Que faz isso, pessoal, mensal ou trimestralmente, conforme o valor de sua remuneração. Observando o quê? Observando o valor mínimo e máximo a serem pagos, né? Quando for facultativo e dá início ao pagamento das contribuições, né, eles também serão segurados. Essas pessoas estão ainda, né, são segurados porque estão contribuindo, né, na questão dos empregados, questão do contribuinte individual, quando se filia, faz sua inscrição e começa, a partir do momento que paga a primeira contribuição em dia, o facultativo, a mesma coisa. Aí ele está sendo segurado. Enquanto ele estiver pagando, contribuindo, ele é um segurado. O item 10 diz o seguinte: a manutenção da qualidade de segurado sem contribuir, vou trazer para vocês, sim. E eu vou dizer quais são os casos. Sem limite de prazo, quando o segurado ele está em gozo de benefício, como por exemplo, auxílio por incapacidade, aposentadoria por incapacidade. Nesse caso, o período ele é contado para carência e também para contribuição. Quando futuramente for solicitada uma aposentadoria definitiva. Também está com qualidade segurada após cessar o auxílio por incapacidade, né? Também continuará ou o auxílio maternidade, né, ou o salário maternidade, que a gente chama de licença maternidade, terá até 12 meses com qualidade de segurado. Caso não retorne ao trabalho, né, eles vão ter, como é que se diz, esse prazo, né, quando uma pessoa está de auxílio por incapacidade, certo? Enquanto eles continuam com auxílio por incapacidade, aposentadoria por incapacidade, eles estão ainda dentro do período de qualidade de segurado, certo? Mesmo que não estejam trabalhando, mas estão na qualidade de segurado porque estão afastados pela Previdência Social. Quando eles retornam, né, desse afastamento, até mesmo para quem estava de licença maternidade, ao retornar,
para o trabalho, eles têm direito a 12 meses mais à frente, mesmo que sejam demitidos. Vamos supor que a pessoa que estava de licença maternidade, quando retornou, né, foi demitida, a pessoa que estava por auxílio por incapacidade ou aposentada por incapacidade e retornou, né, o trabalho, mas a empresa não quis mais, demitiu. A pessoa, a partir daquela data, tem esses 12 meses ainda como qualidade de segurado. Outra questão também, quando deixar de contribuir, seja como empregado ou contribuinte individual, como eu falei agora, terá 12 meses à frente com qualidade de segurado. E podendo o quê, gente? E podendo requerer os devidos benefícios ao preencher os requisitos. Aqui podem ser acrescentados, pessoal, quando eu sou um empregado, que eu sou demitido, como eu disse, eu sou demitido, não estou trabalhando, não consegui nenhum trabalho, nem como carteira assinada, nem sendo um contribuinte individual. A partir daquele momento, né, eu tenho 12 meses como qualidade segurada. Eu posso acrescentar, como diz, tanto assim quanto como contribuinte individual. Eu tenho aqui, podem ser acrescentados mais 12 meses, se eu comprovar que eu tenho mais de 120 contribuições pagas, sem interrupções que acarrete na perda da qualidade de segurado durante a minha vida laboral, certo? Também mais 12 meses, se eu comprovar desemprego total, né? Se eu comprovar que eu estou desempregada, né, totalmente, não tenho atividade nenhuma, não consigo atividade para me remunerar, para receber. Se eu tiver documentos, né, eu posso provar documentos nos diversos órgãos públicos ou privados. O contribuinte individual também, que não mais exerce atividade remunerada, também pode se utilizar desses acréscimos, se comprovado também desemprego. Então, outro caso também de estar como segurado ainda, a Previdência, é após livramento de segurado, detido ou recluso. Ele também terá 12 meses de qualidade de segurado quando sair, né, da reclusão, da detenção, e a empresa não mais aceitar, né? Após cessar segregação de doença compulsória. Que doença compulsória é essa, gente? Hanseníase, alienação mental, um câncer de pele, aneurisma cerebral. Enquanto a pessoa estiver nessa situação, ela continua ainda, né? Enquanto não segregar, não cessar essa segregação, ela continua com qualidade segurada, que terá também até 12 meses. Outro ponto, após deixar de contribuir como facultativo, terá até 6 meses. No caso de facultativo, como ele não tem uma renda mensal, não uma atividade remunerada, a qualidade de segurado dele, enquanto ele estiver pagando como contribuinte facultativo, né, como facultativo, ele vai estar segurado. Se ele parar, hoje ele só tem 6 meses como qualidade de segurado, se ele não contribui mais. É diferente de um empregado e diferente do contribuinte individual, por causa da remuneração. Isso não que esteja em lei, mas é o que a gente subentende. Segurado incorporado pelas Forças Armadas para prestar serviço militar, ele terá até 3 meses quando retornar desse serviço. Observação. Manterá a qualidade de segurado aquele que receber remuneração inferior ao salário mínimo, mas que ele faça depois a complementação até o devido tempo. Então, as pessoas, para poder manter, né, a qualidade de segurado, têm que contribuir com o valor no mínimo do salário mínimo. Principalmente os contribuintes individuais e facultativos, tanto antes da emenda constitucional 103 de 2019 quanto depois. Já para os empregados, empregado doméstico avulso, essa questão de pagar sobre o salário mínimo, no mínimo sobre o salário mínimo, foi depois da reforma previdenciária. Então, para aqueles empregados, principalmente os intermitentes, que têm trabalhos intermitentes, né, que muitas vezes trabalham no mês e não consegue ganhar o valor de um salário mínimo. A contribuição é abaixo desse valor. Então, ele, para ter direito como carência e como tempo de contribuição, a partir de 2019, 13 de 11 de 2019, mesmo sendo empregado, ele vai ter que complementar. O tópico 11, ele fala, quando há perda da qualidade de segurado?
quando o empregado ele é demitido e após o período que a legislação lhe concede, ele não contribui em categoria nenhuma para a Previdência Social. Que são o quê? Que são os prazos, né? Enquanto ele estiver nos prazos de 12, 24 e 36 meses, né? Com a soma total após preenchidos os requisitos já mencionados, né? Ocorre também no dia seguinte ao término do prazo fixado para o devido recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados para pagamento. Então, dos prazos acima citados, que devem o quê? Que devem seguir as datas fixadas na legislação. Eu vou trazer, para fixar melhor, eu vou trazer um exemplo, né? Exemplos para vocês ficar mais fixado na mente e entender o que é que eu estou falando, quando é que se perde essa qualidade de segurado, certo? Exemplo, um empregado, ele foi demitido em 2 de janeiro de 2022. Ele ficará como segurado até 2 de janeiro de 2023. Aquela questão dos 12 meses, né? Se eu for um contribuinte individual e deixei de contribuir, a competência, vamos supor, janeiro de 2002, eu tenho para pagar até 15 de fevereiro de 2022. Então, eu terei qualidade segurada ainda até 15 de fevereiro de 2023, né? Esses 12 meses. Para que eu, né? Estou dizendo assim, citando um exemplo, para que eu possa ter direito àqueles 20 mais 12 meses, depois mais 12 meses, eu tenho que fazer aquelas comprovações, né? De ter 120 contribuições previdenciárias, sem eu perder a qualidade de segurado, vamos supor. Eu contribuí um tempo, por 5 anos, aí parei 10 meses, depois voltei a contribuir mais 5 anos, parei mais 10 meses, ainda estou dentro da qualidade de segurado, né? Não perdi. Aí vai contando, 5 mais 5, 10. Depois, contribuir mais anos. Então, mais de 1 ano, 2 anos. Contanto que eu não tenha perdido essa qualidade. E eu consegui, durante esse tempo, essas 120 contribuições, se eu provar isso, eu vou ter direito a mais 12 meses. Se eu tiver ainda se eu tiver, não tiver contribuindo, não tiver condições. E mais 12 meses para chegar aos 36, eu tenho que provar que eu estou desempregada, seja como empregada, eu fui demitida, eu era empregada, fui demitida, aí eu tenho direito aos 12 meses, mas aí eu tenho prova de que eu tenho 120 contribuições sem ter perdido a qualidade segurada, eu tenho mais 12 meses, então vai para 24 meses de qualidade segurada. Eu provo que eu estou desempregada ainda, não tenho atividade nenhuma, e quando eu fui demitido, daquele dia em diante, eu não consegui emprego nenhum, atividade nenhuma. Não tenho como. Eu vou em órgãos públicos, ou na Caixa Econômica pegar o extrato, no Ministério do Trabalho, na Previdência Social mesmo, ter documentos, né, ou na Receita Federal, verificando se eu tenho alguma renda ou não. Eu tenho esses documentos provando que eu tenho mais 12 meses, que soma os 36 meses. Então, essa é uma questão muito importante, que muitas pessoas não sabiam que tinha esse direito. E dentro desse período que eu estou ganhando, pessoal, eu posso requerer benefícios da Previdência Social. É só eu preencher os requisitos. Eu posso requerer um salário maternidade, eu posso requerer um auxílio por incapacidade permanente, eu posso uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo uma aposentadoria por idade. Vamos supor, eu já tenho as 180 contribuições, eu consegui, mas eu não tinha idade. Mas aí, durante esse período da qualidade segurada, eu consegui ter a idade. Eu vou. Ou então a pensão por morte, né? Se comprovar que dentro daquele período de qualidade segurado, o segurado estava, né? E preencheu os requisitos de uma aposentadoria ou de uma aposentadoria por incapacidade. Se eu provar dentro daquele período que eu estava indo na qualidade, eu vou ter esse benefício, certo? O tópico 12. Quais as vantagens, pessoal, do período na qualidade do segurado, né? Quais são as vantagens que eu tenho? Pode requerer, como eu disse a vocês, agora, quando eu falei, eu posso requerer, né? Pode requerer benefícios da Previdência Social, como eu disse, o auxílio por incapacidade, a aposentadoria por invalidez,
o salário maternidade, auxílio reclusão. Então, são esses benefícios que eu posso requerer dentro desse prazo. Retornar, contribuir também para o regime geral de previdência social, mantendo a qualidade de segurado e podendo pagar retroativo. Retroativo quando? Isso no caso de quem era contribuinte individual ou facultativo e retorna a pagar na mesma categoria para manter o período como carência. Se for em categoria diferente, pessoal, não vai poder pagar retroativo, né? O período que ficou sem contribuir. Como é que eu posso explicar a vocês? É o seguinte, pessoal. Eu era contribuinte individual. Eu pagava, certo? As contribuições previdenciárias, porque eu era uma autônoma. Comecei a pagar. Um tempo depois eu parei. Mas antes dos 12 meses, que eu tenho a qualidade ainda assegurada aqueles 12 meses, se dentro desse período de 12 meses eu retornar a contribuir como contribuinte individual, eu posso pagar ele retroativo também. Aqueles meses lá atrás que eu estava ainda no período de qualidade segurada, eu posso pagar ele retroativo, que vai servir como tempo de carência e tempo de contribuição. Mas se eu passar desses 12 meses, desse período que eu tenho como qualidade segurada e voltar a contribuir depois desse tempo, eu não vou poder, aliás, posso até contribuir retroativo, mas não vai servir para carência. Somente para contribuição, período de contribuição, que é outro caso, né? E assim mesmo, se eu provar a minha atividade. No caso de facultativo, a mesma coisa. Se eu estiver dentro do período de qualidade segurado, eu era facultativo, parei. Quando foi com 3 meses depois, eu consegui de novo pagar. Eu posso pagar aqueles 2 meses anteriores que eu deixei de pagar, porque eu ainda estou no período de qualidade, de segurado facultativo, e continuar pagando. Mas se eu passar desse período, que são 6 meses para o facultativo, eu não posso pagar retroativo. Nem mesmo para tempo de contribuição, porque eu não tenho como provar. Porque se for para provar atividade, então eu não sou facultativo, eu sou obrigatório, certo? Onde é que está a fundamentação, pessoal? A fundamentação está nos artigos 13 e 14, né? O item 13 diz que, né? A fundamentação diz que assim, os artigos são o 13 e 14 do decreto 3.048 de 99, dos artigos 183 a 187 da Instrução Normativa 128 de 2022. Então, essa é a fundamentação para o período de segurado, qualidade de segurado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido toda essa gama de informações. São muitas. E olhe que existem detalhes, são muito mais detalhes. Eu trago aqui, tento trazer com mais objetividade, para que vocês possam entender. Né? Estamos já terminando, já vamos para o tópico 14, né? Para o item 14. Já estamos terminando a live. Eu amo demais fazer a live, apesar que tem pessoas que gostam, outros não, por questão de ser muito o assunto, né? Ser muito, mas eu gosto. Quanto mais eu falo, mais eu quero falar, porque eu me lembro disso, me lembro daquilo, e eu quero que as pessoas saibam, que as pessoas entendam, né? E eu acabo falando, às vezes, até demais, mas é de mim. Eu gosto de falar e explicar para que as pessoas entendam. E não chegar aqui e dizer, o tópico tal é isso, e você tem que contribuir, que isso, e parou. Então, se fosse para eu fazer isso, pode ter certeza que eu não viria aqui. Para só enrolar, para só falar o básico dos básicos do básicos, pode ter certeza que eu não viria, porque para mim eu não estaria um pouco mais completa. E quando eu faço as coisas e me dou com muita boa vontade, com muito amor eu faço. Para isso Deus nos dá sabedoria, né? Me dá sabedoria para trazer um pouquinho que eu sei aqui. O tópico, né, 14, fala do período de graça. E período de graça, que o povo diz, você está no período de graça, no período de graça. O que é o período de graça? É justamente o período da qualidade de segurado. E de graça por quê? Volta. Por quê? É o período em que se está na qualidade de segurado sem contribuir para o RGPS, para o Regime Geral de Previdência Social. É o mesmo que está na qualidade de segurado. Então, o período de graça é o período em que eu estou dentro da qualidade de segurado
mas eu não pago, eu não estou pagando. Por isso que fala período de graça. Dentro desse período, o segurado ele poderá requerer os benefícios da Previdência Social, assim que ele necessitar e esteja conforme a legislação. Então, período de graça, quando vocês ouvirem, período de graça, é o período que eu estou ainda dentro da qualidade de segurado. De graça por quê? Porque eu não estou contribuindo para a Previdência, certo? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, esses 3 institutos importantíssimos, e acredito que daqui para frente vocês não irão mais perder seus benefícios, valores, não vão ficar, né, para a Previdência. Após eu ter destrinchado um pouco aqui para vocês todo esse assunto, agradeço de todo o meu coração por quem estava na live, para quem vai assistir depois, que vocês repassem esse vídeo para outras pessoas. Se não entenderam, que vocês assistam novamente para entender com calma, dê um pausa, para entender o que é o direito de cada um, o que é que você tem ou não tem, para no momento de requerer um benefício, que hoje em dia não está tão fácil como muitas pessoas pensam, que qualquer um pode. Antigamente qualquer um pode, até hoje pode qualquer um, mas esse qualquer um tem que entender. Qualquer pessoa, na verdade, qualquer pessoa pode requerer um benefício, mas você tem que saber o que você está requerendo, porque a Previdência Social hoje, ela está exigindo mais do segurado, né? Tem muito mais detalhe nas coisas para você fazer. São documentações que você tem que passar para a Previdência e tem que saber. Então, pessoal, agradeço do fundo do meu coração por vocês fazerem parte, né, dessa minha caminhada, dessa minha jornada. Agradeço a Deus pela sabedoria, pelo conhecimento, por tudo, né? Que sem Ele nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada. E eu não estaria aqui se não fosse Ele, pela coragem que Ele me concede, pela força que Ele me dá. Então, que Deus nos dê uma excelente noite e até a próxima live, certo?